oportunidade que foi me concedida de estar aqui trazendo a palavra essa noite. Agradecer ao irmão Deis, ao irmão Nacélio, pela confiança. Quem já achou a palavra? Amém. Apocalipse, capítulo 5, versículo 8, vai falar o seguinte: E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Irmãos, confesso que foi um pouco difícil preparar a palavra, porque Apocalipse já é um tema complicado, mas Deus ele foi fiel e me mostrou o que falar. Antes de discorrer sobre esse versículo, primeiro a gente precisa entender a situação. João estava preso, pode se sentar, irmãos. No capítulo 3 e alguns antes, Deus tinha mostrado a ele, falado a ele escrever algumas cartas para algumas igrejas. No capítulo 4, João tem a revelação do trono de Deus, dos seres, dos 4 seres seráficos, dos 24 anciãos. E no capítulo 5, que é esse onde está a palavra, João vê um livro selado e algumas outras coisas. O primeiro ponto a se destacar no capítulo 4 é que Deus ele estava sendo adorado. Os 4 serafins eles proclamavam a Deus. Proclamação é afirmar. O versículo 8 diz que eles proclamavam assim, de dia e de noite: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e o que há de vir. Essa era a proclamação dos 4 serafins. Versículo 11 vai mostrar que os 24 anciãos, eles vão se prostrar e vão proclamar o seguinte: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. A gente vê que tanto a adoração e a proclamação, tanto dos serafins como dos anciãos, elas não eram em vão. Eles vão mostrar o motivo pelo qual Deus, que estava sentado no trono, estava sendo adorado. Já mostrando o que vinha acontecendo, agora a gente chega no capítulo 5, no versículo 8, onde está a palavra, e eu separei em 3 pontos, onde o primeiro está separado assim: E quando tomou o livro. Primeiro a gente precisa saber qual era esse livro que Deus estava segurando. Era o livro da história. João vai falar que ele era escrito tanto por dentro como por fora. E aí, fazendo um breve estudo do capítulo 5, no primeiro versículo a gente vê que João viu o livro com os 7 selos. No versículo 2 é feita uma pergunta: quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? Essa pergunta fez com que João entrasse em completo desespero. Por quê? Versículo 3 vai explicar: Nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Aqui a gente percebe que, em meio à busca de alguém que pudesse abrir esse livro, que pudesse discorrer a João todas as coisas que iam acontecer, que foi o que Deus prometeu a ele, ninguém foi achado digno. Aí aqui relata que foi procurado no céu, ou seja, entre os anjos esses que são seres puros, foi procurado entre eles algum que fosse digno de abrir o livro dos 7 selos. E mesmo assim não se foi achado nenhum anjo puro o suficiente para abrir o livro. Então foi descido à terra, e sobre a terra procurou alguma pessoa que fosse digna de abrir o livro, e não foi encontrado. E depois de procurar nos céus e não achar, e depois de procurar na terra e não achar, foi-se procurado embaixo da terra, ou seja, no inferno. E lá também não foi achado ninguém que fosse digno de abrir os livros. João, vendo que nenhuma pessoa havia que fosse capaz de abrir os livros, entrou em profundo desespero. Versículo 4 fala: E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. E aqui, irmãos, eu abro um adendo. Como o irmão Nacélio falou, temos que procurar
agora mais que nunca, a visão cristocêntrica das coisas. Jesus está voltando. Não é mais tempo de brincar. Agora mais que nunca temos que louvar hinos que falem do sacrifício de Jesus, que falem do que Jesus fez. Chega de hino que só serve para causar movimento. Chega de hino que só serve para fazer a igreja se movimentar. Chega de hino que coloca as pessoas na frente. Não é mais tempo para isso. É tempo de falar sobre o pecado. É tempo de falar que nós não somos merecedores de nada. É tempo de falar que nós não somos dignos nem de estar aqui adorando e cultuando o santo nome do Senhor. É tempo de falar que só Deus é merecedor de todas as coisas. Se você for olhar o versículo 8, diz: Santo é o Senhor Deus. Não santo é o Senhor cicrano, nem santo é o Senhor fulano. Versículo 11 diz: Tu és digno, Senhor e nosso Deus. E não tu és digno, pessoa A, e nem tu és digno, pessoa B. Irmãos, temos que começar a pregar, temos que começar a louvar. A nossa vida agora tem que ser baseada não em pessoas, porque pessoas não são dignas de nada. Não foi fulano que morreu na cruz, não foi cicrano que morreu na cruz, não foi A nem B que morreu crucificado para nos tirar os nossos pecados. Foi Jesus Cristo. E por conta disso é o nome dele que tem que ser glorificado, é o nome dele que tem que ser louvado, é o nome dele que tem que ser pregado, e mais nada além disso. Versículo 5. Vai chegar um ancião em João que está totalmente desesperado, está chorando porque ninguém foi achado digno de pegar o livro e abrir os selos. Mas no versículo 5 vem a esperança. Um ancião chega em João e fala assim: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os 7 selos. Então aqui a gente vê que existe uma esperança. A esperança, ela não está voltada nas pessoas da terra. A esperança, ela não está voltada num líder, no pastor. A esperança não está voltada numa pessoa que louva, numa pessoa que prega. A esperança não está voltada no presidente, no prefeito. A esperança, ela está voltada naquele que venceu. Como assim, aquele que venceu? Versículo 6 ele vai explicar quem é esse que venceu. João vai relatar: Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé um cordeiro. Que cordeiro é esse? O cordeiro que foi sacrificado por todo o mundo. Continuando, João diz: ele, como tendo sido morto, ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. João vai falar que o cordeiro ele estava como morto. O que é que significa quando está como morto? Quando alguma coisa está morta, ela cai. Então, em outras palavras, podemos dizer que ele estava deitado. Quando João diz estava como morto, ele se mostrava morto. Uma coisa morta, ela não tem como se levantar, ela não tem como andar, ela não tem como falar. Então, onde será que está a esperança? Se o cordeiro estava como tendo sido morto. Ora, pelo nosso entendimento, se o cordeiro estava como tendo sido morto, ele não tinha ação nenhuma, porque as coisas mortas não se têm ação. Mas o versículo 7 vai falar o seguinte: Veio, pois, quem veio? O cordeiro, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. O versículo 7 vai mostrar que, embora ele estivesse como morto, embora ele estivesse caído, ele se levanta. Embora ele tenha morrido, ele voltou à vida. Não por uma coisa inútil. Lá em Colossenses, Paulo vai falar o primogênito dos mortos. Por que primogênito dos mortos? Porque ele foi o único que voltou da morte e continuou vivo. Por que voltou da morte e continuou vivo? Se eu dissesse que ele apenas voltou da morte, teve outras pessoas que foram ressuscitadas. Lázaro é um exemplo. Mas ele não fugiu da morte. Lázaro, quando foi ressuscitado, depois de um tempo ele morreu de novo. Mas o cordeiro que morreu na cruz, o cordeiro que foi crucificado, que morreu para nos livrar dos nossos pecados, depois que foi ressuscitado, ele não voltou a morrer. Ele venceu a morte. A morte agora já não tinha mais poder nenhum sobre Jesus Cristo. Por isso que ele é o primogênito dos mortos, o primeiro a ressuscitar e continuar vivo.
Versículo 7 ainda vai falar: tomou o livro da mão. Irmãos, Jesus ele não chegou para Deus e falou assim: com licença, meu pai, eu posso pegar o livro? Jesus não falou isso. Jesus ele não falou: licença, tá, eu vou pegar aqui. Não, ele tomou. O que era o ato de tomar? É ir lá e pegar sem pedir. Por que Jesus pegou sem pedir? Versículo 9: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para nosso Deus os constituísse reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Jesus ele não era como nós, ele não era indigno, ele não precisava pedir permissão, ele se tornou digno. Então, a partir do momento, versículo 11 do capítulo 4: tu és digno, Senhor e nosso Deus, por ter criado todas as coisas. Jesus se tornou digno, porque foi morto, e por conta do sangue dele, comprou toda a nação para Deus. Então agora, o livro que pertencia só a Deus, também passa a pertencer a Jesus Cristo. O livro que antes ninguém poderia abrir, porque só Deus é quem era digno de abrir, e ele estava lá sentado no trono, sendo adorado, passa agora a ter uma nova pessoa digna de abrir o livro. Por que uma nova pessoa? Porque Jesus era homem e era Deus. Jesus ele se desfez de toda a divindade que ele tinha, se fez carne, veio à terra, viveu como ser humano, sofreu como ser humano. Algumas pessoas chegam a dizer que Jesus não sentia nada, mas se Jesus não sentisse nada, ele não teria chegado no monte de Senhor, afasta de mim esse cálice. O simples fato de Deus pedir que o cálice saído de Deus fosse afastado dele, mostra que Jesus estava em agonia, mostra que Jesus estava triste, mostra que Jesus tinha medo do que ia acontecer. Mas ele completa falando: que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Porque embora ele estivesse com medo, embora ele estivesse receoso do que iria acontecer, embora ele soubesse tudo que ele ia sofrer, ele ainda preferiria passar o sofrimento, porque era a vontade de Deus. E quantas vezes a gente para de fazer a vontade de Deus só porque isso de alguma forma vai nos frustrar, ou nos parar, ou nos trazer dor, ou nos entristecer. Enquanto Jesus Cristo foi crucificado, enquanto Jesus Cristo foi chamado de mentiroso, enquanto Jesus Cristo foi cuspido, foi chicoteado, Jesus Cristo veio para um povo, Jesus Cristo veio para Israel, e mesmo assim Israel não quis, ele foi rejeitado. Isaías vai falar que ele foi moído pelas nossas transgressões. Tudo que Jesus Cristo passou, ele passou porque ele fazia a vontade do Pai. E porque ele fazia a vontade do Pai, ele se tornou digno de tomar o livro de Deus. Ele não se tornou digno de perder o livro. Ele não se tornou digno de pedir licença para pegar o livro. Ele foi lá e tomou. Versículo 7: veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. O cordeiro que estava como tendo sido morto se levantou, venceu a morte, veio e tomou o livro de Deus e se tornou digno de abrir os selos. O segundo ponto: prostraram-se diante do cordeiro. Quem se prostrou diante do cordeiro? Aqui, irmãos, vai falar que antes, no capítulo 4, os 4 seres seráficos e os 24 anciãos, eles estavam prostrando a Deus, porque Deus era digno, como já foi falado. Mas agora eles estavam adorando uma nova pessoa, eles estavam adorando a um novo ser, porque esse ser tinha também se tornado digno. Então eles começaram a se prostrar, primeiro para homenagear aquele que se tornou digno, aquele que morreu e comprou com o sangue dele toda língua, todo povo e toda nação. Esse ato de se prostrar, tanto dos anciãos como dos serafins, era uma homenagem que eles estavam fazendo a Jesus, assim como eles também estavam homenageando a Deus, porque não é todo dia que alguém sofre o que Jesus sofreu, é levantado numa cruz e salva a humanidade. Por isso que Jesus tem que ser homenageado. O ato de se prostrar, o significado, tanto pode ser uma grande debilidade, quando sentimos alguma dor, principalmente muito forte no abdômen, nós sentimos vontade de nos encolher, de ficar prostrado. Ou também é um ato de adoração,
E nós percebemos que aqui o ato de se prostrar, ele junta os dois. Por quê? O apóstolo Paulo fala: quando eu estou fraco, é que a força de Deus se mostra presente na minha vida. Quando nós estamos fracos, quando nós estamos enfrentando muitas lutas, muitas batalhas, quando pensamos que não teremos força para enfrentá-las e realmente não temos, é pela força de Deus que a gente enfrenta. Então, grande debilidade, um dos significados de se prostrar, quando estamos fracos, quando estamos tentando atravessar o deserto, e que nós nos prostramos a Deus, é um ato de adoração. Nós nos prostramos. É aí quando Deus mostra que nós temos uma debilidade muito grande. E a adoração, o ato de se prostrar mostra um ato de adoração muito grande, porque a gente se reduz a nada. O nosso rosto volta ao pó, que é de onde viemos. Estamos mostrando que nós não somos nada sem Deus. Estamos mostrando que nós não somos nada sem aquele que nos criou. Então, com o ato de se prostrar, a gente mostra a Deus que nós somos fracos sem Ele e que a gente pode adorar a Ele. Esse é o segundo ponto. O terceiro e último ponto, que é o maior, está um pouco mais para o final, e é o que carrega o tema do culto de hoje. Harpas e taças de ouro, que estavam cheias de incenso, que são as orações dos santos. Por que harpas e taças de ouro? Embora as harpas tenham existido há muito tempo, ela mostra o melhor dos instrumentos, assim como as taças de ouro. Sabemos que o ouro, ele carrega um valor muito grande. Então, quando os santos, com os anciãos e os seres serafos se prostram perante Jesus com harpas e taças de ouro, está mostrando assim, que nós devemos adorar a Jesus com o nosso melhor. Se o nosso melhor são as harpas, peguemos as harpas e adoramos a Deus. Se o nosso melhor é a taça de ouro, pegamos a nossa taça e adoremos a Deus. Se o nosso melhor é a oração, nós usamos a oração para adorar a Deus. Se o nosso melhor é a pregação, usemos a pregação. Se o nosso melhor é o louvor, usemos o louvor para adorar a Deus. O nosso melhor tem que ser destinado a Deus. Qual é o nosso melhor? João capítulo 4, versículo 24 fala o seguinte: em espírito e em verdade, que adoremos a Deus em espírito e em verdade. O que significa adorar em espírito? Significa nascer de novo. João capítulo 14, versículo 17: o espírito de verdade que o mundo não pôde receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Aqui fala que a partir do momento, como ele estava falando, como ele falou lá para Nicodemos, Nicodemos, é necessário que você nasça de novo. Aí Nicodemos perguntou: oxe, como é que pode eu nascer de novo? Por acaso eu deveria voltar para o ventre da minha mãe para que eu nascesse de novo? E Jesus fala: não é isso que significa nascer de novo. Sabe, nascer de novo significa estar com o Espírito. Para que nós estivermos juntos com o Espírito de Deus, é necessário que nós creiamos em Jesus Cristo. A partir do momento que a gente crê em Jesus, crê no sacrifício que Ele fez, que Ele é o nosso único Redentor e o nosso único Salvador, o Espírito de Deus habita em nós. E aí nós começamos a estar em Espírito e em verdade. É o nascer de novo, uma nova vida, deixar a vida antiga para trás e começar a nova vida. Um expositor da palavra uma vez disse assim: eu afoguei o velho homem nas águas do batismo, mas descobri que o infeliz sabia nadar. O que é que significa isso? Significa que o velho homem vai estar todo dia ao teu lado, vai estar todo dia te tentando, vai estar todo dia preferindo que você peque. Mas porque você nasceu de novo, você prefere não pecar mais. Porque você nasceu de novo, você prefere viver em santidade. Porque você nasceu de novo, você prefere adorar e exaltar o nome de Jesus Cristo, que é aquele que se sacrificou para te salvar. O que significa em verdade? Em verdade significa ter comunhão com Jesus. Não à toa que Jesus falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Quando estamos em verdade, é óbvio que vamos estar em comunhão com Jesus. Efésios capítulo 1, versículo 13: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação,
E estando nele, também crido, foste selados com o Espírito Santo da promessa. Então nós percebemos que quando estamos em verdade, também estamos em Espírito. Se também estamos em Espírito, também estamos em verdade. A partir do momento que nós mudamos de vida, a partir do momento que nós deixamos o pecado para trás, a partir do momento que nós deixamos tudo de lado por Jesus Cristo, a gente vive, assim como está escrito lá em João 4,24, em Espírito e em verdade. Aqui vai ter uma comparação entre o incenso e a oração. Quando a gente liga o incenso, por assim dizer, ele não cessa até ele acabar. Quando a gente começa o nosso incenso, a nossa oração, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, vai dizer o seguinte: orai sem cessar. As orações dos santos não são aquelas orações feitas só à noite, ou só quando você está enfrentando por um problema. Tem gente que acha que Jesus é igual o oráculo grego, só precisa se consultar quando está em dúvida, eu só preciso se consultar quando está sofrendo de alguma coisa. Irmãos, Jesus Cristo, ele não foi chicoteado até os músculos dele pularem para fora, para que tu só vá procurar ele quando necessário. Jesus Cristo não foi moído pelos teus pecados, Jesus Cristo não foi sacrificado numa cruz, não foi se tornado maldito por você, para que você só vá procurar ele quando você precisa, para que você só vá procurar ele quando você está querendo alguma coisa. Se você só fizer isso, você está fazendo o sacrifício de Jesus nada. É a mesma coisa que você tivesse pegado e chicoteado Jesus Cristo. Se você só procura Jesus quando está com um problema na sua vida, ou quando está passando por alguma coisa difícil, ou quando está doente, ou quando está passando por alguma coisa muito ruim, isso significa que você só quer a Deus quando Ele tem alguma coisa para te dar. Porque é muito bom você estar vivendo uma vida boa e se esquecer de Deus. A nossa carne não leva a fazer isso, porque nós somos assim, a nossa natureza, simplesmente esquecer de Deus. Mas como eu falei, por mais que o velho homem saiba nadar, por mais que o velho homem volte e tente te fazer pecar, tente fazer você esquecer de quem foi Deus, tente fazer você esquecer do sacrifício que Jesus fez na cruz por você, você precisa negar tudo isso e voltar a se adorar, voltar a se prostrar diante daquele que foi morto e com o sangue dele comprou para Deus toda tribo, toda língua, todo povo e toda nação. O Evangelho, ele não é sobre procurar a Deus quando necessita. O Evangelho não é só buscar a Deus quando se precisa. O Evangelho, o Antigo Testamento, previu a vida de Cristo. Os 3 Evangelhos sinóticos junto de João mostram a vida de Cristo na terra. O resto da Bíblia fala o que falta ainda do Novo Testamento, fala sobre a igreja depois de Cristo. Então você está dizendo que é errado procurar a Deus quando a gente está passando por uma aflição? Não, não é errado. É o essencial, porque nós somos fracos e a nossa força tem que estar baseada em Deus. Então nós temos que buscar a Deus quando estamos fracos, mas não só quando estamos fracos, quando estamos bem também. Então, irmãos, a oração, ela não deve ser só no momento. A oração não deve ser só de noite. Muita gente diz aquele versículo: entra no teu quarto, fecha a tua porta e tal. Mas não deve parar só ali. Enquanto tu caminha, você também ora. Enquanto você está trabalhando, você também ora. Enquanto você está estudando, você também ora. Enquanto você está em casa, você também ora. Orai sem cessar. Uma vez uma pessoa falou: irmão, eu não passo mais de 10 minutos orando, mas eu não passo 10 minutos sem orar. Irmãos, a nossa vida tem que ser baseada em oração. Eu costumo falar que existem alguns pilares da vida de um cristão. Primeiro, ler a Bíblia para conhecer a Deus. Jesus Cristo falou: meu povo perece por falta de conhecimento. E se você quer ter conhecimento, está na Bíblia, então leia. Oração. Oração é o que vai te fortificar. Oração é o que vai fazer você conversar com Deus. Se a oração é uma conversa com meu pai, e eu só passo 20 ou 30 minutos conversando com meu pai, o que é que eu quero fazer na eternidade? Se a única coisa que eu vou fazer na eternidade é passar na presença do meu Deus.
Então, se você costuma orar um pouco só todo dia, eu aconselho a você, não vá para o céu. Porque se você não tem nem a alegria de conversar com Deus, o que é que você vai fazer na eternidade? Se a eternidade você vai passar ao lado de Deus conversando com Ele. O jejum é outra base que você tem que ter. Porque é no jejum que nós matamos os nossos gostos. É no jejum que a gente passa algumas horas sem se alimentar. É no jejum que a gente passa algumas horas longe do celular. Mas não é só ficar longe de algo que a gente gosta. O jejum é um momento que nós tiramos todo o nosso ser para focar exclusivamente na nossa relação com Cristo. Então, enquanto a gente tira algo que a gente gosta, ao mesmo tempo a gente lê, ao mesmo tempo a gente ora, ao mesmo tempo a gente entoa um louvor a Deus. Entoar louvores a Deus é outra forma também de nos fortificar nele. Então, irmãos, a nossa vida, por mais que seja corrida, por mais que que nos dê uma facilidade muito grande de esquecer as coisas, porque cada dia mais os dias têm se encurtado e a gente percebe isso. A gente pisca os olhos, acordou, pisca os olhos de noite, chegou de noite. Então, por mais que o dia tenha sido corrido, não devemos nos esquecer da nossa comunhão com Deus, porque tudo que vivemos aqui na terra é uma preparação para a gente viver na eternidade. E para finalizar, um último ponto: como é a verdadeira oração? A verdadeira oração aqui, eu tomei como exemplo os 4 serafins e os 24 anciãos. Obviamente, estamos em momentos distintos. Lá eles estavam na presença de Deus, na presença de Jesus, frente a frente, rosto a rosto, coisa que não podemos fazer. Mas isso não significa que nós não devemos também tomar isso de exemplo. Como é a verdadeira oração? Primeiro, tem que ser tudo sobre Ele. Como eu já falei, chega de momentos egocêntricos. Chega de momentos que as pessoas chegam assim e dizem: ei, tu é o centro do amor de Jesus Cristo. Não é. Em nenhum momento a Bíblia diz: Jesus Cristo morreu para salvar Igor Rosa. Em nenhum momento a palavra diz: Jesus Cristo morreu para salvar irmão Nacélio. Não. Jesus Cristo morreu para salvar todo mundo. Jesus Cristo morreu por todo mundo. Então, por que eu tenho que me achar no meu direito de ser o centro do amor dele, sendo quando eu não sou? Isso não é exclusivo meu, nem seu. É de todo o mundo. Então, a primeira coisa tem que ser tudo sobre ele. Vai louvar, louva sobre ele. Não sobre roda grande que vai entrar numa roda pequena. Não sobre vingança. Não sobre sobreviver. Começa a louvar o sacrifício de Jesus na cruz. Começa a louvar a obra salvífica que Deus realizou no homem. Começa a louvar o quão sujo tu estava, o quão pecador tu era, e a obra salvífica que Jesus Cristo fez na tua vida. Começa a louvar sobre o que Jesus fez para ti, o sangue que Ele derramou, o que Ele enfrentou. Louva sobre isso. Quer ver que é tudo sobre Ele? Versículo 9 do capítulo 5. Digno és de tomar o livro, de abrir os selos, porque fosse morto, com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo, nação, para o nosso Deus, não para você, mas para o nosso Deus, os constituíste reino, sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Versículo 10, que eu acabei de ler. Versículo 12, digno é o cordeiro que foi morto, de receber o poder, de receber riqueza, sabedoria e força, honra, glória e louvor. Não é digno você não é digno, você não é merecido de estar aqui, você não é merecido de ser salvo. Nossas vestes são como os trapos de imundície. Por nós não deveríamos estar aqui, mas é por Jesus. Digno é o cordeiro, não digno sou eu, nem digno é você. Digno é o cordeiro que foi morto, porque ele foi morto, ele recebeu o poder, ele recebeu riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Versículo 13: aquele que está sentado no trono e ao cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Não é aquele que está no púlpito, não é aquele que está na nave da igreja, não é aquele que está no palanque, não é aquele que está sentado na cadeira, não é aquele que assinou o papel, não é aquele que vai receber muito dinheiro, não é o presidente, não é o prefeito.
Não é o teu irmão, é o teu primo, teu pai, tua mãe. Jesus Cristo já falou: aquele que ama mais ao pai e à mãe do que a mim não é digno de mim. Não é a nenhuma pessoa que está no mundo. Não é a nenhum dos 7 bilhões de pessoas que existem hoje. Não é a nenhuma pessoa que está nascendo agora. Não é a nenhuma outra pessoa que já viveu no passado. Não é a Moisés, não é a Enoque, não é a Josué, não é a Ezequiel, a Elias, a Eli. É aquele que está sentado no trono. E ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Já chega da gente tentar tomar o lugar de Cristo, porque não foi eu que subi na cruz, não foi você que subiu na cruz, e não foi nenhuma das pessoas que está lá fora que subiu na cruz. Já chega da gente adorar pessoas, já chega da gente adorar estátuas, já chega da gente adorar tudo aquilo que não serve para adoração. E chegou a hora de adorar aquele que merece toda a honra, aquele que merece toda a glória e aquele que merece todo o louvor. Primeiro ponto, tem que ser tudo sobre Ele. Se em algum momento deixar de ser sobre Ele, deixa de ser a verdadeira adoração. Segundo e último ponto, o nosso melhor, com ações e palavras. Não adianta você dizer: Deus é digno de toda honra e de todo louvor, se quando tu fala isso, o teu coração está com preguiça de falar. Não adianta você chegar na igreja e dizer: eu dei R$300 de dízimo, se você deu com egoísmo e não com o seu melhor. Não adianta, toda vez que você tentar fazer alguma coisa para Deus, não ser o melhor, porque Jesus Cristo deu o melhor dele para nós. O melhor dele foi a crucificação para nos tirar do nosso pecado. Então por que não estamos dando o nosso melhor para Cristo também? Cadê essa relação recíproca em que tanto Jesus Cristo deu o melhor dele e que nós também devemos dar o nosso melhor? E eu termino dizendo que Lucas 17, capítulo 17, versículo 10 diz: se fizerem só o que lhes é mandado, vocês não passam de servos inúteis. Jesus Cristo está voltando. E chegou a hora da gente parar de fazer só o que a gente deveria fazer e fazer mais do que nos é cobrado, para que quando nós chegamos lá, Jesus Cristo não nos chame de servos inúteis. E eu agradeço e já entrego o microfone. Amém. Vem cá, chega um abraço aqui. Aleluia. Irmãos,